Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 11 horas e 7, 6 de março de 2023. Tempo nublado, 25 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão, uma ótima semana a todos. Eu vou começar falando em compra racional do YouTube. Mini índice na tela. Temos aqui uma LTB, capaz de conectar os últimos topos. E os fundos mais ou menos alinhados. 104.375, 104.430 e hoje 104.310. Então eles estão mais ou menos alinhados. Essa barra, no meu entendimento, apesar do movimento curto que a antecede, é de exaustão. E teremos aqui um fora da banda dentro da banda. 104.430, suporte anterior foi falsamente rompido, o que me leva a acreditar que vai sair de 104.500, pelo menos a 104.800, 104.850 durante a gravação, mas com chances de bater logo a seguir 105 mil pontos e desenvolver o movimento de recuperação no intraday, inicialmente rumo a 105.520, potencial 105.775, mesmo ponto que eu comentei no Instagram, mas isso ao longo do pregão, aí no período da tarde. Ok? Vamos avaliar o seguinte aqui no broadcast. Vamos observar alguns destaques para ver o que vale a pena nós estudarmos. A Azul é um dos destaques de hoje, né? Firmou acordos comerciais que representam 90% do seu passivo e a Gol, oferta total subiu 13,8% em fevereiro. Também anunciou que a Abra, a holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca, realizou o fechamento da colocação privada de bons de investimento na companhia. Então, eu vou colocar ambos os ativos como destaques. Então, primeiro aqui eu vou fazer Azul 4. É uma situação interessante. Está subindo 20% depois de tocar um fundo. Eu comentei com vocês. A gente viu, por exemplo, esse caso, né? De Energias Brasil, né, que subiu inicialmente 14, depois caiu 1. Fechamento de capital, no caso de Energias Brasil. Está até numa região aqui de suporte. Eu não entraria nesses níveis, vocês sabem qual que é a minha manobra. Aqui, na verdade, eu realizaria lucro, eu tomaria esse topo como base, ou até esse anterior. Eu já estaria fora do ativo, provavelmente teria colocado no stop a 22,69. Agora, o caso de Azul, ele é diferente. Comprar assim, eu jamais venderia, trabalharia vendido. Agora, para comprar, eu acho que teria que ter uma correção no intraday. Né? Aí vale a pena, com sinal também no intraday, importante, né? Aproximação de média, alguma coisa assim. Agora, aquela história, no caso de Azul, como é um fato impactante, ela estava na mínima das mínimas. Se eu fosse, por exemplo, obrigado, meu gestor chega para mim e fala: Wagner, você é nosso trader aí de um banco suíço e tal, não pode fugir, é compra ou é venda, eu compraria. Não. E no caso da Gol 4, tô tomando Red Bull aqui com o Red Bull, o morango e pêssego, que tem aquela embalagem laranjinha, é meu mesmo tom aqui do símbolo da Gol. O mesmo tom. Então, no caso da Gol, é a mesma história, né? Entre a compra e a venda eu compraria, porque é um provável gap de fuga e tal, mas talvez não fosse o ativo que eu escolheria nesse momento. Mas entre a compra e a venda eu compraria indubitavelmente. Nós temos como destaque tambem Tenda, a liquidez das operações referentes à venda das carteiras
de carteiras pro soluto. Tem destaque, ó, a JIF dos Irmãos Batista fez no mês passado uma proposta indicativa não vinculante de 4 bi, a 30 por ação de 51,1% que o Odebrecht detém na Braskem. Então vamos ver aqui. Tenda e Braskem. Fazendo destaques, né? Tenda 3. A Tenda, como boa parte dos ativos do setor imobiliário, está muito interessante, inclusive acionando um pivô de alta, rompendo 4,97. Está um pouquinho abaixo. Mas eu ainda penso que MRV, que é um ativo que nós temos em carteira, é mais interessante. Tem perfil parecido, nesses níveis é mais negócio que Tenda. Eu vou falar de Ecor 3 também, que é mais um ativo que nós temos no portfólio. Uma das grandes oportunidades, acho que o mesmo time aí da MRV, apesar de setores diferentes, tem grande potencial de formar um fundo mais alto que o anterior. Ela é inversamente proporcional à Selic, é uma ação, se tiver qualquer indicação, por exemplo, né? O governo está pressionando o Banco Central para reduzir a Selic. Quem sabe, nessa concepção do novo arcabouço, esqueleto fiscal, o governo dê ao Banco Central essa condição. Pessoal, uma ação como Tenda pode subir 50% em 20 dias. 60%. Ok? Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos queridos alunos e alunas aqui no YouTube. Então vamos lá. Antônio Augusto, bom dia, professor. Ultimamente só estou seguindo o seu canal e o do Thiago Bizzi, grande Bizzi. Houve uma debandada, na verdade houve, né? Muita gente saiu da bolsa, pessoal. Essa aqui é a realidade, né? Nós aqui não... Como eu não tenho nenhum vínculo com corretora, com banco, eu não tenho patrocínio, eu não tenho nada, né? Quem mantém a empresa girando são os meus próprios recursos, né? Então... Sem né... nenhum tipo de pretensão aqui, não quero ser grosseiro, mas eu estou há vários meses tocando a empresa com recursos próprios, né? Praticamente sem entrada. Né? Eu não tenho patrocínio, não tenho ninguém aqui, mas isso também me dá uma grande liberdade. Então, muita gente desistiu porque o camarada fala, o mercado está parado aí, quando o movimento vai um pouco para baixo, sobe, devolve, sei lá, vou investir em outra coisa, na minha empresa, no meu comércio, vou montar uma loja nova. Mas é muitas vezes, na maioria das vezes, quando tem esse tipo de comportamento, que a bolsa monta os fundos. Né? Então ele falou o seguinte, o mercado está muito deprimido de forma exagerada, mas algumas são resilientes. Ele pede o nosso querido amigo aqui, CSN JBS Move 3 para já. Obrigado, querido, pela tua participação. Aqui a gente joga sempre com a verdade, né? Então, o mercado realmente é uma fase onde muitos desanimaram e desistiram. Pessoal, é cíclico. Eu lembro que há uns 4 anos atrás, eu fiz algumas compras aí de imóveis, né? Imóvel que ninguém queria. Ninguém queria, eu ia lá, raspava. Ninguém queria, eu ia lá, raspava. Teve imóvel que eu comprei a preço de leilão, sem ser no leilão. Eu falava, pô, Wagner, você é louco, né? Você está comprando, tem esse problema e tal. E eu dizia, olha, mas se não tivesse problema nesses imóveis, o preço seria o dobro ou o triplo. Eu estou negociando um imóvel agora pelo dobro do valor que eu paguei há 2 anos e pouco atrás, mais que o dobro. Tudo bem, né? Tem benfeitoria, você tem que fazer uma pequena reforma, tudo, mas ele estava alugado. Então, teve as entradas dos aluguéis, mas a valorização. Quer dizer, hoje tem muito mais demanda, tem fila de espera pelos imóveis, mas é momento. A bolsa, o resultado é mais rápido, queridos. Por exemplo, ó, antes de eu estudar a CSN que o nosso amigo pediu. Eu estava mostrando aqui, por exemplo, o Ibov, né? Eu gosto de trazer os temas no final de semana, começar a trabalhar na sexta, sábado, domingo, Instagram, Telegram, no YouTube, por quê? Durante o final de semana o aluno pode estudar, ele pode refletir. Nós temos uma LTA que o primeiro toque foi no pós-pandemia. Aqui, auge do pessimismo. Né? O mercado saiu da região de 62 mil pontos, ele chegou a tocar
na região dos 130 mil pontos. O Ibovespa dobrou aqui, né? Mais do que dobrou. Algumas ações multiplicaram por 3 ou por 4. Né? Aí posteriormente fez um fundo na mesma LTA, repicou, e agora pode sim acontecer da mesma forma. Ah, professor, mas está um pouco abaixo dessa LTA. É aí que está o pulo do gato. Muitas vezes o investidor ele olha e fala, caramba, está perdendo uma LTA que guia os preços há 3 anos. É queda livre, né? Muitas vezes é aí que forma o fundo. Ó, você tem praticamente 4 mínimas justapostas. Então essa que é a ideia, né? Então quando o sentimento ele é, digamos assim, unânime, tudo é muito óbvio. Eu falava muito isso sobre o BISE, né? Com o BISE foi citado pelo nosso amigo. Geralmente o mercado vai e faz justamente o inverso. Então o CSN é uma boa oportunidade, de você pegar um ativo em tendência. Ela tende a valorizar-se, né? Ela fez simplesmente uma pausa, um fundo duplo. Então a ideia é o rompimento 1864 e continuidade do movimento. Nós temos Semin em carteira. CSN nós não temos, mas temos Semin. E as minhas pretensões para Semin, elas vão muito além do preço atual. A gente entende que Semin pode realmente acionar um pivô a 5,40 e buscar algo perto de R$6, que aí sim pode ser um alvo aí para a nossa operação. Aí o nosso querido amigo pede JBSS3. Vou colocá-la aqui na tela. JBS eu acho que é uma excelente oportunidade de pegar um ativo premium já com um sinal forte de inflexão, uma das melhores oportunidades na bolsa. Hoje, se a gente fosse montar uma carteira nova, com certeza JBS faria parte dessa carteira, mas nós temos uma representante do setor que é a Marfrig, que também já dá sinais de inflexão, deve romper a média e decolar. Professor, entre as duas, qual você compraria? Eu compraria a Marfrig, porque aqui está em carteira, né? Mas se houvesse uma carteira nova, por exemplo, sei lá, recebesse uma grana, algumas movimentações no portfólio e tal, sem dúvida a Marfrig ou né, se não tivesse Marfrig, como temos, JBS seria uma fortíssima candidata. E aí Move3, que é Movida, né, um setor que bastante forte, robusto no Brasil. Pelo tamanho do mercado tem poucas concorrentes, mas assim como Ecor, Eco-Rodovias, é inversamente proporcional à Selic. Né? Então, para ter uma reação, realmente teria que ter algo novo em relação ao fiscal, o que é possível. Para quem pensa em médio prazo, eu acho que é uma ótima alternativa até para dobrar a capital ao longo do ano. Ok? João Vinícius, nosso querido amigo de todos os dias, o Inj, Projeto Martelo, rompendo a banda inferior e tocando um fundo, certo? Indicando a reversão. Creio que esse movimento vai ter continuidade mais expressiva na semana que vem, sobretudo se o mercado estrangeiro tiver alta. Ótima pergunta, que Deus guie a todos nós, querido. Um forte abraço, uma excelente semana. Eu acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão. No caso aqui do mini índice, vamos ver. No caso aqui do mini índice, a gente percebe as 4 mínimas justapostas, é o ponto número 1, ó. 104,375, 430, 104,555 e 310. Em uma região de fundo anterior, tudo bem que o gráfico é perpétuo. Quando nós observamos sob a ótica do intraday, nós temos simplesmente 1, 2, 3 fundos. Como que chama esse padrão? 3 rios ou fundo triplo. Agora, qual que é o grande destaque aqui? Nós temos aqui um fundo triplo. O grande destaque é que os topos são descendentes. Então, esse é um triângulo descendente, que apesar de chamar triângulo descendente, é um padrão de inflexão geralmente de baixa para alta. Repito, padrão de inflexão e não de repique. Ok? Suede Matheus, te vejo nos 100 mil pontos, maravilha. É a opinião dele, a gente respeita, né? Comentário tranquilo, sem nenhum tipo de palavras de baixo calão ou baixo nível, é só opinião. Aqui nós temos um espaço democrático.
Pode ser que ele acerte. De Silva, falei para um amigo meu, se os políticos ficarem calados por 30 dias, a bolsa dispara 10% em um mês. Fato, né? A gente sabe disso. Né? Bolsa, quando envolve polícia ou política, trava porque passa muita insegurança para os players. Uma vez que geralmente os grandes players são investidores estrangeiros e institucionais, então eles não gostam do efeito incerteza. Certeza absoluta a gente não tem de nada, mas tem que ter um mínimo de segurança jurídica. Patrícia TK, professor, eu fiquei de fora essas últimas semanas, poderia comentar RRRP3, Gemate, Curi, obrigado, excelente final de semana, uma ótima semana. Então vamos lá. RRRP3 é uma ação do setor de petróleo. Nós já operamos esse ativo há um tempo atrás. O último que nós operamos foi Enalta, realizamos lucro há alguns meses já. Acho que fomos bem, né, naquela saída. Olha, hoje, se você me perguntar, geralmente eu sou do contra, né? Se você me perguntar se eu compraria ou venderia RRP3, eu compraria. Nós temos um fora da banda dentro da banda, barra de exaustão. Tem chance de pular para 38, 40 reais rápido. Agora, hoje eu seria conservador. Se eu fosse escolher uma ação do setor para compor a carteira, seria a Petrobras. Né? Porque ela tem um padrão de fundo interessante, está descontada. Esse movimento provavelmente é lateral para depois subir rumo a 32, 33. Mas ela não vai ter um movimento explosivo como a RRP3. Então, para quem busca, por exemplo, um movimento mais explosivo, forte, intenso e tem a consciência que está tomando um risco maior, a 3R Petróleo é mais negócio. Ok? Grupo Mateus é uma empresa também, né, diretamente relacionada à Selic. A questão fiscal é muito sensível. Acho que está descontada. Eu também tenho em carteira. Temos a ação com peso dobrado. Acho que no momento é manter. Não vale a pena se desfazer da posição. Então a gente mantém. Deve ter um beta muito interessante em relação ao Ibovespa. O Ibovespa subir, por exemplo, 2, 3%, ela sobe 10, 15%. E a outra ação é Curi, que nós temos também em carteira. Né, a Curi bastante resiliente, né, armando aqui um movimento de virada, de inflexão, que deve acompanhar o Ibov. A mesma história, se o Ibov subir 2, 3%, 4%, ela sobe o triplo, quádruplo, ou pelo menos o dobro, vai, uma vez que já está numa região perto do topo. Clóvis Faleiro, mestre, parabéns pelo trabalho, gosto muito do seu racional, muito obrigado, caríssimo. Ele pede aqui NVIDIA, MRV, Magalu e Azul. MRV e Azul eu já fiz, por coincidência. Então vamos de NVIDIA, que é negociada no mercado americano. Pessoal, o vídeo de sexta eu estudei por completo as carteiras Fly USA e carteira internacional. Um estudo muito caprichado, detalhado. Ok? NVIDIA é uma ação em tendência. Nos Estados Unidos a gente sabe, né, o quanto a tendência faz diferença por lá. O ativo só muda de rota quando acontece algo muito significativo. E assim deve continuar, o objetivo 28946. Agora, para entrar nesse momento, para quem está de fora, eu já não entraria, porque eu acho que o risco-retorno ele não é tão favorável. Ah, mas eu gosto de ações que estão em tendência, eu estou disposto a entrar, sem problema nenhum. Está acima da cabeça de um pivô, mas aí teria que trabalhar se fosse entrar agora com stop curto. E Magalu, né? Magazine Luiza. Da mesma forma que eu falei que o JBS, se a gente fosse montar uma carteira nova, 90% de certeza que faria parte dessa carteira, a outra seria a Magazine Luiza, que tem espaço aqui para voltar para os R$5, no menor sinal aí de harmonia entre o Banco Central e Planalto, um bom arcabouço fiscal e avanço na reforma tributária. Mas é fato, ela está sob efeito de pivô de baixa na perda aqui de 13,45. Ok? Então é isso. Atendi todos os nossos queridos alunos, sejam bem-vindos, vocês enobreceram a nossa gravação. E agora eu vou dar sequência aqui fazendo primeiramente os ativos fixos, depois aquela sequência
que já é conhecida por todos nós. Então vamos lá. Eu falei de Petro, falamos em seguida de Vale 3. A Vale, minério caiu na Indália na China, mas ela tem um ombro cabeça-ombro invertido. Essa semana eu acredito que ela rompa o pivô 90 com 30, que é a própria neckline do ombro cabeça-ombro invertido, o padrão do foguete que já tem alvo, a 98,29. No máximo em 6, 7 pregões deve alcançar esse alvo. 8 pregões talvez. Ou perto disso, né? B3, SA3. Eu não compraria, é um ativo difícil para trabalhar, tem variáveis muito complexas, mas entre a compra e a venda eu compraria. Tem aqui um Aramin em desenvolvimento. A ITS A3, A4, né? ITS A4, Itaúsa, um ativo conhecido como sendo de guarda, mas sinceramente hoje, cara, por exemplo, eu vou comprar uma ação, será que vale a pena comprar Itaúsa ou uma JBS da vida, né? De repente um setor diferente. Mas assim, se você me disser, não, a Itaúsa tem aqui o clímax que você mesmo ensinou da LTA e a linha de retorno. E tem aqui a ave migratória, que é um padrão aqui quando os dois candles têm a mesma cor. Faz sentido também uma compra, mas é um ativo mais lento, porém com risco menor. Itube 4, uma histórica oportunidade de compra nessa região, que é o mesmo caso de Bradesco. Bradesco especificamente nós temos em carteira. Sem dúvida, pessoal, hoje, né, o índice de consumo ele é uma referência para nós. Por quê? Porque hoje a crise ela é interna, né? Eu não posso falar, por exemplo, que a crise é externa, né? Eu não posso dizer isso, não faz sentido. Então hoje você olha, por exemplo, o índice de materiais, né? O cenário no exterior não é um sal de brigadeiro nem nada, mas o índice de materiais tem viés de alta, né? Quando a gente parte para o IFNC, uma virada do mercado ela passa pelo IFNC pelo peso que esse índice tem. E o fundo está sendo formado numa região de suporte onde ocorreu um grande repique a partir do início do ano, né? Então, claro, né, passa por um movimento forte no setor financeiro. E Bradesco e Itube são oportunidades históricas. Deve, dentro em breve, romper essa cunha e decolar. Professor, mas o que... Tudo bem, né? Você está explicando que o cenário externo, ele está ok, ele não compromete, ele é positivo. O que internamente pode acontecer para ter essa explosão? A gente está diante de uma temporada de balanços. Por exemplo, você olha no relatório Focus, eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Falando de coisas concretas. Olha o relatório Focus. Ó, IPCA de 2023 permanece em 5,90. Isso deve cair. Você olha a Selic 3,75. Quer dizer, o mercado está precificando um cenário ruim, né? Então, qualquer mudança significativa que pode, ó, IGPM para 2023, 4,54 para 4,11. Isso é bom. Então, qualquer mudança significativa que provavelmente passa em primeira escala pelo arcabouço fiscal, em segundo plano pela reforma tributária, ou até, né, uma pausa nas agressões em relação ao Banco Central, por exemplo, ou se o Banco Central começar a reduzir juros, a gente pode ver uma harmonia entre o Banco Central e alguns personagens, como o presidente Lula, ou agora o Fernando Haddad e Simone Tebet, pode indicar o seguinte: início topo em desenvolvimento na Selic, né, uma marcação de topo, confirmação, aí o mercado já começa a disparar mesmo antes da Selic cair. É assim que a banda toca. Então a gente vai chegar aqui em Banco do Brasil, BBS3, abrindo as bolsas americanas agora. BBS3 aqui não era compra, mas aqui embaixo sim, né? Inclusive tem o Arami, vai desenvolver, esse ativo deve voltar para 42 em poucos dias. Então é uma ótima oportunidade. Então, uma vez que fizemos os ativos fixos, vamos passar aqui pelos demais ativos importantes. Milho, fundo mais alto que o anterior, se romper 87,61 faz pivô de alta. O D1F25 está trabalhando alinhado com os Treasuries, os títulos americanos de 10 anos em queda, e assim deve seguir pressionando essa LTA
ao longo dos próximos dias. Nós temos o dólar, que tem mínimas mais baixas de forma sucessiva, está absolutamente lateral. Quando nós trazemos aqui a tela um gráfico de 30 minutos, dois topos alinhados, agora um mais baixo, é um sinal de pressão vendedora. Não é mega relevante, mas forma que um triângulo, se a base for perdida, pode retroalimentar uma semana de baixa para o dólar. Aí eu vou chegar aqui no Ibov, né? Vocês já sabem, né, daquele estudo macro que eu fiz com base no semanal. É uma referência importantíssima, né, para as nossas posições. Então, mas está um pouquinho abaixo. Pode acontecer, isso muitas vezes atrai a venda e aí a venda começa a subir, a venda tem que zerar. Agora, tecnicamente, qual que é o ponto-chave, né, que separa homens dos meninos? 103,850. Precisa firmar o preço acima desse patamar, né, para realmente a gente perceber que houve um rompimento falso do fundo anterior. Trazendo, eu não uso muito assim, mas trazendo aqui um gráfico de 120 minutos. Né? Raramente eu uso, mas eu acho que faz sentido nesse momento. Então eu vou trazer aqui um gráfico de 120 minutos. Tem uma técnica da metodologia que é pouco usada, que muitas vezes você não consegue enxergar o que está no diário, nem no 60, você bota 120. Pessoal, é um fundo triplo, ó, fundo, equidistante, é um típico Três Rios, que é um padrão de inflexão poderoso. Né? Isso no Ibov. Aí a gente chega no BOVA11, que vai ter uma leitura praticamente fidedigna, uma vez que o BOVA11 negocia, tem leilão, tal, o Ibov é um índice de referência. Aqui a gente tem uma linha mais curta, mas que é válida também, enfim. Tá levemente abaixo, mas basta trabalhar acima do fundo anterior a 100,35, que já vai começar a estopar os vendedores que vão começar a realizar lucro, aí chama robô. A atenção dos players, a que a gente vê, está 106, 107 reais. E o Bovespa em dólares. Essa simetria me agrada muito. Se eu colocar, por exemplo, aqui um espelho, um papel carbono, me diz que o Bovespa em dólares vai buscar 24 mil dólares ao longo aí de março, início de abril. O DXY absolutamente de lado, porém abaixo do topo anterior, a 104,667, deve pressionar novamente a média de 21. E aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, desenvolvendo fundo. A simetria em V nos diz que ele buscará 1.035 nos próximos pregões. Bolsas no velho mundo, Europa, tendência de alta, DAX renovando máxima, rompeu um pequeno canal. Eurostock 50, na máxima recente, renovando. Onde é que está a recessão na Europa? Né? O que tem lá é pico de inflação. Paris, Reino Unido. Reino Unido é sempre a bolsa diferentinha, mas está acima das médias aqui, preço entre média de 5 e 21. Aí eu chego no EWZ, que ETF brasileiro é negociado em Nova York. Mega configuração de fundo, aqui nós temos um alargamento. Se eu trouxer aqui a tela, o gráfico semanal do EWZ, eu consigo também traçar, pegar aqui aquele fundo de 2020. Estou na mesma região dessa LTA, o fundo de 2020, julho de 2022, ao EWZ. Marcando fundo. Aí, ok, eu volto aqui para o gráfico diário. Né? Foi abaixo da CLTA, voltou, foi abaixo, voltou, foi abaixo, voltou. Daqui, na verdade, eu poderia ajustar, né, que é o primeiro toque. Então, da mesma forma, por exemplo, aqui serve como elucidação em relação ao Ibov no momento. Aqui, em dezembro de 2022, foi um pouquinho abaixo, subiu. Aqui um pouquinho abaixo, subiu forte. Aqui, de repente, nem vai tocar. É o caso de Bovespa, que está um pouquinho abaixo da LTA. Aqui, tudo bem, o EWZ, mas é só um exemplo. Muitas vezes existe um rompimento falso e causa um movimento forte de forma contrária. O BZQ, naturalmente, está subindo, né? Inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2.
Então a gente tem um dólar em leve alta, a bolsa em leve queda. Aí o VIX, ele veio nos 18,50, a gente falou em venda 23,50 para zerar 18,50, bingo. Então acho que foi um bom racional, cumpriu a simetria em A agora, não é tão interessante nem para compra nem para venda. E bolsas americanas, o Dow Jones desenvolvendo uma simetria que vai jogar o preço a 34,331, simetria em V. Desenvolvimento de fundo nas bolsas americanas, fundo duplo na S&P em golfo, né, entre os dias 1º e 2 de março tem mais espaço para subir, então desenvolvimento de fundo nas bolsas americanas, né? A gente tem os padrões confirmados com amplo espaço para subir. Só acertar essa LTB aqui melhor. Deve ser tocada amanhã, quarta-feira. E o índice de tecnologia Nasdaq, fundo duplo, engolfo, gap de fuga. Quer dizer, tem várias motivações para a quantidade de movimento de alta. E especificamente o índice de tecnologia Nasdaq, mastro bandeira. Ok? Muito bem. Aí eu vou chegar nos títulos americanos de 10 anos em desenvolvimento de topo. A referência agora é 3.905. Né? Tocou uma leve sombra inferior, mas ainda acho que vai pressionar aqui a média de 21. O petróleo, uma leve correção que não muda a ideia de desenvolvimento de fundo, tanto em Nova York quanto em Londres, o Brent negociado na ICE. E o minério caiu na China, mas agora está reagindo em Singapura de leve. Rompeu falsamente CLTA, deve ter continuidade de movimento de recuperação, em especial no rompimento de 126,05. Bolsa de Xangai para o alto e avante, rompendo... Aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo o neckline. Bolsa do Japão também para o alto e avante. Ó. Isso daqui é um mastro bandeira. Né? Rompeu aqui, está indo embora, tendência de alta na veia. Para a gente finalizar, façamos os índices aqui no Brasil. Small 11 é uma mega, ultra blaster. Oportunidade de compra, seja por fundamentos, seja por gráfico, enfim. Muito interessante realmente, Small 11. E FNC já falamos, o índice de mercado imobiliário não, então falemos dele. O mercado imobiliário talvez seja, juntamente com o varejo, hoje o setor que nós temos mais descontado aqui no Brasil, né, o Imob, numa linha de retorno, um movimento interessante. E o índice de energia está xoxo, mas provavelmente vai acompanhar o mercado numa formação de fundo. E o índice de consumo é onde está a nossa maior pista, né, que está totalmente ligado ao cenário atual, crise interna, fiscal, juros. Então, se o índice de consumo começar a subir de fato, nós teremos uma inflexão. Então, está entregue, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Um grande abraço a todos, queridos. Valeu!